palavra de Deus diz que o homem não vive somente de pão. Essa foi a resposta de Jesus na tentação para o demônio. O homem vive desta presença de Jesus, que é a própria palavra de Deus. Vamos nos alimentar desta palavra, desta presença de Jesus hoje? Lucas 9, 28 a 50. Papel e caneta na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Existe um alimento que o meu coração, a minha alma necessita, que é a palavra de Deus. Vamos pedir a graça ao Espírito Santo que nos ajude a nos alimentarmos desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, renova o meu coração por meio da palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina o meu coração, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, para escutar Jesus que se dá como alimento nesta palavra. Fica comigo, assiste-me da mesma forma que assististes todos os autores sagrados. Vinde, Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 9, versículo 28. Uns 8 dias depois destas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo, estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o eleito, escutai-o. Versículo 35, nós temos uma ordem. Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Para obedecer a palavra de Deus é preciso escutar. Versículo 36. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Nisso, um homem no meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho. É o único filho que tenho. Um espírito o domina e de repente ele começa a gritar e o sacode com violência e ele espuma. Com muita dificuldade o deixa depois de machucá-lo. Pedi a teus discípulos que o expulsassem,
mas não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração sem fé e pervertida, até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Traze aqui o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão, o sacudiu violentamente. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Versículo 44, nós temos mais uma ordem. Mais uma vez, Jesus reforça essa necessidade de prestar atenção às suas palavras. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue à mão dos homens. Versículo 45. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estava pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse: Quem receber em meu nome esta criança estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é o maior. Nós temos um princípio eterno aqui no versículo 48. E Jesus disse, essa é a lei do reino: quem receber em meu nome esta criança estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. A lógica de Jesus, ela é bem diferente. O menor é o maior. Talvez o Denis possa nos ajudar aqui. Denis, como entender essa lógica do discipulado de Cristo, onde o menor é, na verdade, o maior? Que bom, nós já estamos quase na metade do Evangelho de São Lucas. Afinal, já estamos estudando o capítulo 9. E se percebermos bem, os discípulos então já viveram e já presenciaram inúmeras ações de Jesus. Curas, milagres, exorcismos, ensinamentos. E provavelmente eles estão admirados com toda essa grandeza de Deus em Jesus. O problema é que eles fazem isso com uma mentalidade e critérios meramente humanos ao disputarem aí o primeiro lugar. Estão numa disputa de poder. E Jesus quer inverter a lógica desses discípulos. Por isso, ele apresenta uma criança. A criança, na sua fragilidade, na sua pequenez, ela não era considerada na sociedade da época. Ela não era contada entre as pessoas da sociedade da época. Por isso, Jesus apresenta essa criança nessa disputa de poder dos seus discípulos. Jesus quer nos ensinar o seguinte, que quando nos colocamos ao serviço dos pequenos, dos mais necessitados, nós servimos verdadeiramente a Ele. E quando servimos a Ele, servimos ao Pai que nos criou. Muito obrigada, Denis. Bom entender que os nossos pensamentos não são os mesmos de Jesus. Hoje, essa palavra me chama a atenção e faz uma provocação muito grande. Jesus, por 2 momentos, ele reforça essa necessidade de treinar o nosso coração e os nossos ouvidos para escutar a sua palavra. A primeira ordem no texto de hoje é a voz do Pai, que sobre as nuvens diz: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Depois Jesus, ele reforça isso no versículo 44. Prestai bem atenção às minhas palavras.
Prestai bem atenção, ou seja, para eu entender a voz, a vontade de Jesus, o que Ele quer de mim, eu preciso escutá-lo. Qual é a provocação que a palavra faz hoje ao seu coração? De que forma eu e você temos escutado o Senhor? Então, hoje esta palavra me convida a me rever nesta escuta. Eu vou continuar por aqui escrevendo, analisando, me percebendo como eu tenho escutado o Senhor. Você continua daí. E a gente se encontra no próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!